Convidamos agora o Dr. Marcos Ponte. Ele é ministro... Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações do governo Bolsonaro desde 2019, sendo o primeiro e até o momento o único astronauta e cosmonauta brasileiro. Pontes é tenente-coronel aviador R1 da FAB, bacharel em Ciências Aeronáuticas e Administração Pública pela Academia da Força Aérea Brasileira, engenheiro aeronáutico formado pelo ITA, mestre em Engenharia de Sistemas pela Escola de Pós-Graduação Naval na Califórnia e piloto de teste de aviões de caça. Pontes é o único brasileiro a ir ao espaço e o primeiro astronauta e cosmonauta profissional a representar oficialmente um país do Hemisfério Sul no espaço. Seja muito bem-vindo, doutor. Gente, primeiro queria agradecer de coração por essa oportunidade. Enquanto eu ouvia as palavras, eu estava lembrando aqui, algumas pessoas que estão aqui estavam comigo de manhã também, nós fizemos outro evento aqui de manhã. Eu vou me permitir contar duas coisinhas rápidas do que eu já falei de manhã da minha vida, que eu acho que tem muito a ver com o que nós estamos fazendo aqui nesse momento, nessa tarde. Dona Zuleika era minha mãe, né? Minha mãe, Dona Zuleika, italiana, olhos azuis, né? Brava demais. E tem uma história dela, lá atrás, antes de eu ser nascido ainda, que era o seguinte: ela vivia, né, com meu pai um quartinho, né? E a vida estava muito difícil, E ela resolveu que eu preciso trabalhar, eu preciso fazer alguma coisa. Eles costuravam em casa, né? Aí eu preciso trabalhar em outro lugar. E na época ela tinha uma empresa junto com a Rede Ferroviária Federal, e no mesmo prédio, de passagem ali, eles faziam desenhos de dessas torres de transmissão, etc. Minha mãe nunca foi desenhista, né? Mas ela soube que surgiu uma vaga de desenhista lá. Aí ela falou: eu vou lá tentar, né? E foi lá, e ela foi a única candidata que apareceu. Então ela entrou, foi conversar com o chefe lá, né? Que o cara que estava fazendo o contrato, que estava fazendo as entrevistas para contratar. Aí ele perguntou: a senhora tem experiência com desenho? Ela falou assim: não, mas eu aprendo rápido. Aí ele: ok. Bom, eu vou pedir então para que os nossos desenhos se mostrem como é que funciona, né, os desenhos dessas torres e assim por diante. Mas a senhora tem que ter a performance muito rápida aqui. Vai ter... A gente está precisando para começar a funcionar agora, né? Eu não posso dar um curso aqui para isso. Ela: não, eu aprendo rápido. E o meu tio Leonardo, ele era desenhista. Aí sim, ele era desenhista profissional, né? Trabalhou no DR na época, essas coisas todas. Ela saiu de lá com uma série de desenhos embaixo do braço, e durante uma semana ou duas ela trabalhava durante o dia e à noite na casa do meu tio, o irmão dela, para aprender a fazer esses desenhos. E no final das contas ela acabou sendo, né, uma ótima desenhista lá, né, daquele escritório. O que eu quero dizer com isso é que precisa de coragem para encarar as coisas e fazer as coisas funcionarem, né? E ela tinha muita coragem, né? E deixa eu contar um outro trecho aqui dela que foi muito interessante, que aí como passa pra gente, né, da importância, né, da mãe da gente na vida da gente, assim como de professor e assim por diante. Eu morava lá em Bauru, né? Meu pai era servente de serviços gerais, tipo aquele cara que limpa o chão, faz café, corta a grama, mais ou menos como faxineiro do Instituto Brasileiro do Café. A vida era apertada demais e eu tinha sonho de voar. Eu ia para o aeroclube, sonhava com voo, assim por diante, falava com os pilotos, não tinha dinheiro para pagar a hora de voo, logicamente. Aí os caras falavam: entra na Força Aérea você pode voar e tudo mais. Só que eu tinha que ajudar em casa também. Então quando eu tinha 14 anos eu consegui meu primeiro emprego, que era um emprego de eletricista aprendiz na Rede Ferroviária Federal. Então a vida era assim: de manhã eu estudava no Senai, o curso de eletricista, à tarde trabalhava na Rede Ferroviária como eletricista aprendiz,
ganhava meio salário mínimo, e à noite eu pagava o curso noturno do Liceu Noroeste, né? Eu mesmo, com o meu salário, eu pagava lá o curso de eletrônica à noite. Saía de casa às 6 da manhã, voltava às 6 da tarde, tomava um banho, ia pro colégio, né? E voltava cerca de meia-noite. Como é que eu fazia para estudar? Bom, não tinha nem tempo nem dinheiro para fazer cursinho. Então eu usava o que eu tinha de oportunidade, que era dentro da própria locomotiva. Sobrava a hora que tinha algum tempo vago, eu acendia a luz de manutenção e eu estava lá estudando os livros, né, de matemática, física, todo cheio de graxa, né, para fazer a prova da academia. E um dia daqueles eu saí com os livros embaixo do braço. Aquelas pessoas que já trabalhavam lá um tempão, um deles olhou para mim e falou assim: ô moleque, está sempre com esses livros embaixo do braço, você quer fazer o quê? Não, eu quero fazer a prova da Academia da Força Aérea, vou ser piloto. Pô, você ser piloto, cai na real, pai, isso é coisa para filho de rico. Você nunca vai conseguir, você vai ficar frustrado. Sabe aquela coisa quando você tem um sonho, você conta para as pessoas, né, e eles falam para você que você nunca vai conseguir, etc. Às vezes não faz nem por mal, mas a gente vê que isso aí, se a gente deixar essas ideias ruins criarem raiz, é muito ruim isso aí. Cheguei em casa chateado, estava lá jantando uma canja de galinha, eu lembro até hoje isso. Chega a dona Zuleika do trabalho, olha para mim com aqueles olhos azuis, ela falou assim: o que foi? Né? Eu falei: não foi nada, fala logo o que foi. Quem tem mãe italiana sabe o que eu estou falando. Eu falei: não, é que eu estava lá no trabalho, falei para o pessoal que eu quero ser piloto, estou estudando para fazer a prova do Caribe, falaram que é impossível passar. Acho que eles têm razão, pensa bem, não estou fazendo cursinho. Ela: para, presta atenção. Eles têm a vida deles, eles fazem o que eles quiserem com a vida deles. Você tem a sua vida. Eu te digo mais, você pode ser tudo o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que esperam de você. 4 coisas que eu nunca esqueci, né? E foi muito importante ela fazer aquilo. Depois eu passei na prova da Academia da Força Aérea, né? E a vida prosseguiu, fiz toda a minha carreira. Finalmente, no dia 29 de março de 2006, eu estava sentado lá no topo de um foguete Soyuz, esperando para decolar, com 200 toneladas de combustível embaixo. As pessoas perguntam assim: dá medo? Lógico que dá, você não é doido? Você sabe o risco que corre, né? A gente tem que medo, é uma emoção natural do ser humano. Então, quando a gente fala que a gente se sente frágil de vez em quando, é natural, o ser humano tem isso aí, né? Faz parte da gente. Se a pessoa não sentir medo lá, tem 2 riscos, 2 coisas: ou a pessoa não sabe o risco que está correndo, ou é doido. De qualquer forma, não é para estar lá. Aí, cada vez que eu sentia medo, eu passava a mão na bandeira do Brasil, falava assim: eu não estou indo sozinho, está todo mundo indo comigo. Essa bandeira representa... Isso é importante, a gente prestar atenção na nossa bandeira, né? Não é só um pano bonito, com cor diferente das outras, com um desenho diferente das outras. Ela significa muito mais, toda a nossa tradição, toda a nossa história, toda a nossa cultura, né? Significa o sacrifício de um monte de gente para a gente ter o país que a gente tem hoje. E a gente precisa lembrar disso aí. E assumir a responsabilidade, né, de fazer o que for necessário para a gente manter esse nosso país e fazer com que o país siga aquilo que tem escrito no meio da bandeira, que às vezes a gente não nota, né? Está escrito lá: ordem e progresso, né? A gente não precisa disso aí, trabalhar junto para que isso aconteça. Cada vez que eu tinha medo de passar a mão na bandeira do Brasil assim, eu não estou indo sozinho. 6 segundos antes da decolagem, os motores acendem. 9 minutos depois, a gente está no espaço. Só 9 minutos. Sai do chão, lá no Cazaquistão, chega do outro lado do planeta, com 200 km de altitude, com 25 mil km por hora. 25 mil km por hora. Acelera rápido, sem dúvida nenhuma. Durante a decolagem, eu apontei para a bandeira, apontei para cima. O que eu queria dizer era o seguinte: estamos todos, a bandeira representa todos, cada um de nós, estamos todos indo juntos. Por isso que eu apontei com 2 dedos, às vezes a pessoa nem nota isso também. Estamos indo juntos, para cima. É isso que a gente precisa fazer nesse país. Todos nós precisamos ir para cima, juntos, né? Esse é o nosso país, é um país com uma bandeira, é um hino e assim por diante. Nós precisamos ir juntos para cima. Quando eu cheguei lá no espaço, né, eu dei aquele acorde dos motores, né, desacelera assim, soltei as luvas, elas começaram a flutuar na minha frente. Eu sonhei com aquilo um tempão, né, sonhei muito com aquilo. Aí eu queria olhar lá fora, tinha um monte de procedimento para fazer, mas eu queria olhar lá fora. Aí abri os cintos, fui olhar na janelinha assim, aí eu vi aquele planeta azul, maravilhoso. E as pessoas perguntam para mim assim: escuta, qual foi a primeira coisa que você lembrou, ou que você pensou, quando chegou lá no espaço e olhou de volta para a Terra? A primeira coisa que eu lembrei, sabe o que foi? Eu podia lembrar de um monte, a primeira coisa que eu lembrei foi lá atrás,
lá em Bauru, quando eu estava naquela locomotiva estudando, que eu saí com um livro embaixo do braço, e os caras olharam para mim, né? Eu falei, pô, o que você está estudando aí, moleque? Estou estudando para fazer a prova da academia, vou ser piloto, não vou ficar aqui não. Olha, isso é coisa para filho de rico, rapaz, você nunca vai conseguir, você vai ficar frustrado. Lembra daquilo? E depois, quando eu cheguei em casa, Dona Zuleika, aqueles olhos azuis, aliás, azul exatamente da cor da nossa atmosfera, assim, em cima do nosso planeta, né? Exatamente a mesma cor. Ela olha para mim e fala assim, olha, você pode ser tudo o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que esperam de você. É isso, né? Ela tinha razão, todos nós, né? Se a gente estudar, se a gente realmente quiser alguma coisa para valer, a gente consegue fazer. Aliás, né? Para quem não sabe, também sou coach, né? E uma coisa que você nota, assim, que trabalhando com pessoas, eu fazia isso antes, né? Às vezes você vê aquelas pessoas que têm uma capacidade gigantesca de fazer um monte de coisa, mas por causa do medo. Medo de quê? É medo de falhar, é medo de errar, é medo que as pessoas vão pensar, é medo que as pessoas vão falar, e sei lá o que, as pessoas vão se encolhendo, e tem um monte de ideia, tem um monte de plano, tem um monte de projetos importantes, e a pessoa vai se encolhendo, né, com medo, e a vida vai acontecendo, e a pessoa fica lá, com um monte de ideia, mas não consegue colocar nada em prática, por causa do medo. Olha, você sabe qual a diferença entre as pessoas que vão e realizam grandes coisas na vida, daquelas pessoas que ficam encolhidas lá com medo, e que ficam, que acompanham o mundo como se fosse numa televisão, ou vive na ilha da fantasia, que um dia, quem sabe, eu vá fazer? Sabe qual a diferença? É uma palavra só, é simples, chama coragem. É coragem para você fazer, o Castelo está aqui, sabe disso. É coragem para você fazer o que você precisa fazer, a hora que você precisa fazer, da forma que você precisa fazer. E isso a gente precisa ter nesse nosso país, coragem para fazer as coisas acontecerem. E eu sei que dentro de cada uma de vocês, né, estou falando para as mulheres aqui, né, dentro de cada um de vocês tem uma força muito grande. E aí eu lembro muito da Dona Zuleika, né, com essa força muito grande de fazer as coisas, de assumir, correr atrás, de fazer com que as coisas aconteçam. Eu tenho certeza que se a gente juntar todo mundo, cada uma com a força, nós também, obviamente, ajudando, e todos nós juntos, a gente vai conseguir transformar esse país. É isso que vai conseguir transformar esse nosso país, para que os nossos filhos, os nossos netos, né, as pessoas que a gente cuida, né, que a gente tenha para eles um país muito melhor lá para frente. A gente tem todas as condições nesse país. Eu lembro que o presidente Bolsonaro falava assim para mim, veja lá a Coreia do Sul, veja o Japão, veja Israel, veja o que eles não têm e veja o que eles são. Veja o Brasil, veja tudo que a gente tem e o que a gente não é. Eu falava assim para ele, ainda, porque a gente vai chegar lá, né? A gente vai chegar lá. E para chegar lá a gente precisa de ciência, a gente precisa de tecnologia, a gente precisa de inovação, a gente precisa de educação, e a gente precisa de pessoas de coragem para fazer a mudança. Que vocês tenham muita coragem, contem com a gente, né? Eu vou estar sempre apoiando. O nosso ministério trabalha, né, junto com as mulheres, vocês devem acompanhar, né? Nós comemoramos agora, essa semana, né, o Dia da Mulher e das Meninas na ciência. Nós precisamos de mais meninas dentro da ciência, nós precisamos de mais mulheres pesquisadoras, mulheres que fazem a diferença dentro da ciência. A gente está cheio de histórias maravilhosas de mulheres, né, que fizeram uma diferença gigantesca na ciência. Nós temos, por exemplo, projetos para mulheres inovadoras, né? Mulheres donas de empresa, mulheres donas de empresas de tecnologia. Nós temos lá uma série de coisas importantes, mas não é colocar, para mulher ou para outra, é porque nós estamos juntos, porque a gente sabe que trabalhando juntos a gente vai mudar esse país. E eu conto com cada um de vocês, contem comigo 100%. Obrigado, gente.